Fala pessoal, nessa aula a gente vai criar a consulta SQL de resgate de seleção de dados da nossa classe DAO de filme para que a gente possa futuramente manipular esses dados. Então o que falta para a gente é criar e modificar filme DAO, já fizemos todas as outras telas, todas as outras camadas, e na filme DAO a gente pode fazer o inserir, o consultar, e o alterar e o apagar, como a gente já vimos, já fizemos o inserir, agora a gente está no consultar. Para a gente fazer esse select, essa consulta, a gente vai usar a nossa linguagem de manipulação de dados, e para a gente só relembrar, refrescar, o SQL que faz essa consulta, o select, ele vai ter cláusulas básicas como select from, where e order by, sendo select from os obrigatórios, onde no primeiro a gente vai escolher quantas colunas nós quisermos, e depois na segunda as tabelas, o próximo, o where, todas as condições, incluindo as condições de junção de tabela, e depois a gente pode ordenar através do order by, de forma ascendente ou descendente, por quantas colunas nós quisermos. Mas nesse vídeo a gente vai fazer algo simples, a gente vai só selecionar todos os campos com uma condição sem nenhuma junção. Então a gente vai selecionar todas as colunas, lembrando que as colunas no banco de dados, quando a gente coloca o asterisco, vem pela ordem de cadastro que a gente tem, código, filme, título, gênero, sinopse e duração, e onde o título for igual a, for like, onde você tem o tar no meio, onde a nossa porcentagem vai funcionar como um coringa, ou seja, qualquer coisa que tiver antes ou qualquer coisa que tiver depois, não importa, tem que ter tar no meio, e vamos ordenar por título. Tá ok? Então vamos lá ver como se faz isso. Partiu programar. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir a nossa classe filme DAO. Então a gente abre a filme DAO e a gente vê aqui que a gente já tem o nosso cadastrar filme. Lá no final a gente vai colocar o nosso método de listar filmes. Então aqui a gente vai criar o método com visibilidade pública. Como ele vai dar um retorno, a gente vai botar o tipo de retorno sendo um array list de filme, e vamos chamar de listar filmes, e vamos receber como parâmetro uma string, que vai ser um nome que a gente vai fazer a consulta no nosso banco de dados, o trecho do nome que a gente vai fazer essa consulta no banco de dados. Percebam que o array list ele não está importado, então a gente precisa fazer o import do nosso array list. E agora a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar então o nosso SQL. Então ele vai ser do tipo string, e a gente vai colocar aquele SQL que estava no slide, no início desse vídeo. Então a gente coloca select asterístico from filme, vamos pegar todas aquelas os campos, as colunas que estão cadastradas na ordem do banco de dados, onde o título é igual like, a gente coloca um asterístico, uma porcentagem, e a gente faz a junção com o nome que está sendo passado como parâmetro e fecha de novo com a porcentagem, e por fim a gente ordena. Dessa forma, então, quando esse SQL for executado, ele vai retornar alguma coisa que esteja naquilo ali. E agora a gente faz a conexão, como a gente já fez nos demais. A gente cria um objeto da conexão nulo, instancia ele, instancia também da mesma forma um prepare statement, chamamos de pStatement, e perceba que a gente ainda está tendo um erro ali, porque como é uma função, a gente tem que retornar alguma coisa, né? Mas já a gente ajeita isso. Vamos criar já para ajeitar isso um array list de filmes. Vamos deixar ele nulo e a gente vai retornar ele, já que o tipo é array list de retorno. A gente criou um e a gente retorna ele. Pronto, só para esse erro não ficar incomodando. E agora aqui no meio a gente vai fazer todos os procedimentos para a gente acessar essas informações, retornar essas informações, popular esse array list. Então a gente faz o nosso tradicional try catch. Vamos pegar a conexão da nossa connection MVC. Então a gente pegou a conexão daquela classe que a gente fez nos vídeos anteriores, o pStatement, a gente vai colocar o prepare statement, o SQL que a gente fez lá em cima. Então dentro da própria nossa conexão a gente pega o prepare statement, coloca o SQL, e por fim a gente vai colocar dentro de um result set,
Percebam que a gente ainda não tem um result set, nunca vimos até este momento. Então é o que vai permitir um conjunto de resultados, né, que vão vir do banco de dados. Então a gente executa a nossa query, aquele nosso SQL, para popular esse result set. Perceba também que ele não está importado e a gente vai precisar importar o nosso result set. Agora, o que a gente precisa fazer é percorrer esse result set, esses resultados que a gente teve, e criar um objeto para cada registro que ele encontrar e adicionar nesse array list de filmes, ou seja, a gente vai ter um array list de objetos de filme. Então, todo filme que a gente encontrar nessa listagem no nosso retorno do banco de dados, a gente vai colocar objeto por objeto dentro desse array list. Certo? Para isso, a gente vai primeiro verificar se ele está vazio ou não. Caso ele esteja vazio, né, a gente não precisa fazer nada, mas caso eles tenham algum resultado, a gente vai criar, instanciar o nosso array list. Perceba que eu coloco aqui array list de filme. Não obrigatoriamente a gente precisa colocar esse filme ali, a gente pode deixar sem aquele filme depois do new ali. E enquanto houver um próximo registro dentro desse nosso result set, a gente vai resgatar as informações, vai setar dentro de um objeto, a gente vai criar um objeto cada vez que a gente encontrar um filme. Percebam que aqui no nosso filme, o nosso construtor ele já está padronizado para receber facilitar. Então a gente vai ter que voltar lá na nossa classe modelo filme. Perceba aqui que o nosso construtor único ele já está recebendo todas por parâmetro para facilitar, mas percebam que a gente não recebe o código. Então, para a gente passar o código também, a gente vai criar um padrão aqui simplesmente vazio para que a gente possa chamar lá dentro. Percebam que o código não tem, então a gente vai criar só para a gente poder passar o código. Mas dessa forma a gente vai ter que setar eles todos um a um. Mas caso vocês queiram depois, vocês podem modificar aquele outro para que se possa passar o código também. Lembrando que precisa passar todos os códigos anteriores dos vídeos anteriores. Então, para cada campo que a gente encontrar, a gente vai pegar o result set.getInt, que é o tipo, código filme, no caso do código filme. Quando a gente encontrar algum string, como é o caso do título e do gênero e da sinopse, a gente vai fazer o getString e vai colocar o nome da coluna que está sendo retornada, a coluna que está no banco de dados, entendeu? Então, na ordem que está no banco de dados, a gente vai colocar aqui na ordem só para ficar esteticamente fazer mais sentido. Então, a gente bota getString título, getString gênero, getString sinopse, sempre fazendo o set do objeto. E por fim, a duração, que a duração ela é um inteiro, a gente volta a fazer resultSet.getInt e vamos colocar a duração. Feito isso, o que a gente precisa fazer é, dentro do nosso array list de filmes, adicionar o objeto filme que a gente acabou de criar e popular com as informações vindas do nosso result set do nosso banco de dados. Feito isso, praticamente pronto, o que nos vai restar a fazer aqui são os tratamentos de exceções para a gente verificar, né, para a gente fechar o statement e fechar também a nossa conexão. Percebam aqui que tem que estar igual ao banco de dados, então tem que colocar acento, porque no banco de dados está com acento, então precisa colocar. E agora a gente vai fazer o nosso tratamento de erro. Então, o nosso catch primeiro aqui é o SQL exception. A gente vai jogar uma nova exceção, a gente já fez isso em outros vídeos, uma exception DAO é igual ao do cadastro, vão ser igual aos demais também, então a gente vai dizer que existe um erro a consultar o filme e vai passar qual é esse erro, para que o programa não pare de executar enquanto se existir
por algum motivo, algum erro, alguma falha de conexão, alguma coisa assim. E no finally, nós vamos colocar dois try. O try para fechar o statement e o try para fechar a nossa conexão. Então, a gente já sabe como é que se faz esse trecho, mas eu só vou relembrar para vocês. Então, se não for diferente de nulo, o nosso statement, a gente tenta fechar. Se tiver algum erro, a gente pega esse erro, informa que houve um erro tentando fechar o statement e informa para o usuário qual é esse erro, né, passando qual foi a exceção. Então, a gente informa erro ao fechar o statement, mas adiciona também aquele exinho que é a exceção do nosso SQL. E aqui a gente faz o try da conexão, lembrando sempre para tentar utilizar o try e o catch para abrir esse bloco de codificação, que facilita bastante, porque senão você vai ter que ficar se preocupando onde abrir chave e onde fechar. Segue a mesma linha esse try. Se a conexão for diferente de nulo, ou seja, houve uma conexão, a gente fecha ela. Se a gente tentar fechar e der algum erro, por qualquer que seja o motivo, a gente diz que houve um erro ao tentar fechar a conexão e informa qual foi esse erro baseado no SQL exception que nós temos aqui, tá bom? Soma com mais o E, né? Adiciona ali mais o E, né? Faz a junção das strings com o E. Pronto, ajustando aqui só para ficar sem espaços para o código ficar organizado. E agora a gente salva e a gente precisa agora modificar a nossa controller e a nossa model também. Então, na nossa própria model filme, que já está aberta aqui, a gente vai lá no final e vamos criar o mesmo um método, né, que retorna um array list de filmes, chamado também de listar filmes e passando também como parâmetro uma string, um pedaço do nome, porque ela vai vir da view, vai passar para controller, depois para model, antes de chegar na DAO. Então a gente fez isso, vai retornar um novo filme DAO, vamos criar um objeto da DAO e vamos chamar aquele listar filmes que a gente acabou de criar lá na nossa filme DAO, igual a gente fez no método cadastrar filme. Então a gente vai fazer da mesma forma. E a gente vai fazer isso também com a controller. A gente vai chamar agora dentro da controller a modelo. Então perceba que aqui a gente já tem o cadastrar filme e a gente vai criar também um método público que retorne um array list de filmes, né? Um array list, né, de objeto tipo filmes. Vamos chamar também de listar filmes. Vamos passar também como parâmetro o nome que a gente quiser, o pedaço do nome que a gente estiver buscando. Percebam que o array list não está importado, sempre prestem atenção para saber se vai estar importado ou não. E aqui a gente vai retornar um new filme e a gente vai acabar de chamar vamos chamar aquele método que a gente acabou de criar, que é o listar filmes da model, que vai chamar o da DAO. Então percebam que a controller chama a da filme e a da filme vai chamar essa que a gente criou na DAO para fazer uma transição entre as camadas que a gente tem. Pronto. Feito isso, a gente vai ter que ir na nossa view, na nossa tela de consulta e programar o botão que vai fazer a busca dessas informações, que vai executar essas informações. Então, esse é o campo, percebam essa tabela onde vai ser preenchida. E nos vídeos anteriores a gente simplesmente exibiu uma mensagem, mas só que agora a gente vai pegar como parâmetro que a gente vai passar o que for descrito naquele text field, nesse text field ali onde você coloca informe o filme. E vamos criar também um default table model, que é o modelo da tabela, o modelo que a gente criou na tabela, que a gente exibe na nossa tela, para que aquele
modelo seja retornado e a gente possa adicionar informações naquele modelo baseado naquele formato que a gente criou. Então, a gente está pegando dentro da nossa tabela esse formato aqui, com aqueles campos exatamente, para a gente poder inserir certinho e ele ficar exibido ali. Então, a gente vai fazer isso de forma manual, um a um, para que vocês possam ver como é que seja feito. Vamos setar a contagem de linhas como 0. Caso você faça mais de uma busca, os resultados que já estiverem sido exibidos sejam limpados de certa forma, zerado. E a gente vai chamar agora a nossa controller, a gente instancia a nossa controller, que vai chamar, encadeia os demais campos, e a gente vai tentar fazer a chamada ao nosso método listar filme. Se houver algum erro, a gente faz ele entre o try e o catch para a gente poder pegar essa exceção e exibir, e o programa continua funcionando. Então, a gente vai criar um array list, porque o método da nossa controller listar filmes, ele me retorna um array list. Percebam que tem que importar tanto a filme da model quanto o array list. Então, prestem atenção sempre nas importações. Então, percebam que o nosso método listar filmes retorna um array list. Esse array list precisa chegar em algum lugar. Uma vez com esse array list populado, criado, né, a gente precisa mapear item a item e colocar dentro da nossa tabela. Para isso, a gente vai usar um for each. Vamos criar um objeto filme, ou seja, para cada filme dentro de filmes. Então, a gente cria um objeto filme. E a gente vai percorrer esse filme buscando e adicionando dentro do nosso modelo de tabela um novo objeto. Então, a gente vai criar especificamente um novo objeto e a gente vai pegar as informações que tem naquele objeto de filme, especificamente campo a campo, na ordem que aparece no banco de dados, para ficar mais claro aqui e a gente não se confundir. Então, a gente vai pegar primeiro o código filme, depois a gente vai pegar o título, depois vamos pegar o gênero, vamos pegar a sinopse e, por fim, a gente vai fazer o filme.get duração. Pronto, então vamos fechar. Percebam, gente, aqui vai fechar junto com aquela chave que está aberta ali, que está em amarelo. A gente coloca um ponto e vírgula porque ele é uma linha só, o add row. Depois a gente vai fechar aquela chave e aquele parênteses. E vamos botar um ponto e vírgula também por ser uma linha também. Por fim, uma vez feito esse for each, percorrido tudo, criado, né, adicionar todas as informações no modelo, a gente seta esse novo modelo na nossa tabela. Por fim, a gente vai fazer a nossa exception down e vamos fazer simplesmente aqui colocar uma mensagem, colocar a mensagem de tratamento de erro para caso aconteça algum problema, algum erro, seja exibido para o usuário que erro foi esse. E após a gente ajustar aqui o tratamento de erro, vai nos gestar, simplesmente testar para saber se os filmes estão sendo retornados ou não. Então, só terminando aqui, só ajustar a mensagem que vai ser passada. Pronto, agora tudo feito, vamos testar. Cadastro de filme, consulta, vamos digitar aqui só a letra S. Pronto, estamos retornando aquele registro que a gente inseriu nas aulas anteriores, tá certo? Então, é isso, pessoal. Continue estudando e a gente se vê numa próxima.